chamo Caio Marques, sou bolsista do PET, Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. E este é mais um episódio de nossa série de podcasts preparativos para a prova escrita do mestrado em Sociologia da UFC. Lembrando aqui que, para além dos podcasts, há também nossa revista eletrônica Haveres, uma realização dos e das discentes do curso de graduação em Ciências Sociais, ligada ao PET. A revista se dedica à publicação de artigos originais, resenhas, ensaios, escritos e visuais, entrevistas e outras expressões científicas voltadas para a área de ciências humanas. A obra trabalhada hoje se chama Não é a Questão, do sociólogo, antropólogo e filósofo da ciência de origem francesa, Bruno Latour. Bastante conhecido pelo seu trabalho com a teoria Tourette e também pelo ensaio Jamais Fomos Modernos. A obra, escrita no final do século XX, mais especificamente em 1996, vai demonstrar sua importância e sua influência justamente por enfrentar a questão do ser científico e do não ser científico dentro da antropologia, o que está ligado a uma discussão fundamental sobre a cientificidade das ciências humanas, em comparação às naturais, sendo as naturais entendidas geralmente como mais científicas, verdadeiras ciências duras e puras com método rigoroso. Porém, Latour não enfrentará somente isso, mas também colocará a sua lupa sobre o que pensam os próprios cientistas sociais sobre esta afirmação. Dessa maneira, Latour inicia o texto fazendo uma breve introdução ao assunto. Em seguida, ele explicará sua ideia sobre a lei de Salins, ou a lei dos 4 estágios. Depois, ele abordará a dicotomia metodologia versus conteúdo e, adiante, demonstrará as conquistas da antropologia científica, para finalizar, enfim, elencando as características que uma aplicação científica da antropologia deve ter. Dito isto, Latour dá início ao texto falando sobre a discussão da não-cientificidade da antropologia, elencando os moldes indicados para ela, como, abre aspas, se ela deve imitar as ciências naturais, definir-se separadamente, limitar-se a círculos hermenêuticos ou se remodelar enquanto literatura de viagem. O autor aponta que esses moldes implicam que a ciência consiste num corpo de método e rigor inteiramente por trás das câmeras. Por outro lado, ele contrapõe que essa discussão deixa de lado que durante os últimos 20 anos a prática da ciência foi cuidadosamente documentada por etnógrafos, trabalhando para o esclarecimento da prática científica nas ciências naturais. Em seguida, ele vai elencar 2 obstáculos para que se possa recorrer às fontes da antropologia da prática científica, sendo eles: o primeiro trata justamente da confiança que antropólogos têm em sua própria disciplina, e o segundo trata sobre uma supervalorização da metodologia em relação ao conteúdo nas definições de ciência. Então, Latour vai continuar falando sobre a existência na antropologia da lei dos 4 estágios ou lei de Salins. E sim, é um tributo direto a Marshall Salins. Ele fala que cada um dos estágios representa uma mudança no equilíbrio relativo entre a antropologia e o seu objeto. No caso do primeiro estágio, as culturas do mundo em geral eram resistentes e a antropologia fraca ou mal existindo. No segundo, à medida que a antropologia ganhou impulso, cátedras. E aqui vale abrir aspas para o texto diretamente. No primeiro estágio, as culturas do mundo eram resistentes e a antropologia fraca ou mal existindo. No segundo, à medida que a antropologia ganhou impulso, cátedras, periódicos, financiamentos e campos, seu objeto, culturas tradicionais, enfraqueceu e começou a desaparecer. Fecha aspas. Ele já vai dizer que, sobre o terceiro estágio, ele vai dizer que a antropologia tinha alcançado o máximo de seu poder, mas ela começou a se denegrir e começou a questionar suas próprias realizações e entender elas como negativas, entrando no estágio de autodesconstrução até a morte. Latour aponta que nesse ponto o pós-modernismo prevaleceu. Porém, todavia, num quarto estágio, uma mudança vai se realizar. Aquelas culturas que eram entendidas como que desaparecendo estão, muito pelo contrário, presentes. Elas são ativas, e aqui eu abro aspas para o autor.
Elas são ativas, vibrantes, inventivas, proliferando em todas as direções, reinventando o seu passado, subvertendo seu próprio exotismo, transformando a antropologia tão repudiada pela crítica pós-moderna. Dois pontos. Reantropologizando regiões inteiras da Terra que se pensavam fadadas à homogeneidade monótona de um mercado global e de um capitalismo desterritorializado. Fecha aspas. Latour aponta que é nesse estágio, no quarto estágio, em que tanto as culturas quanto a antropologia podem estar no máximo da sua força. Isso posto, vocês lembram que no começo eu tinha falado sobre dois obstáculos que a gente tinha que entender antes de recorrer às fontes da antropologia da prática científica? É justamente após falar sobre os quatro estágios da antropologia, ou lei de Salins, que o Latour vai falar sobre a dicotomia metodologia versus conteúdo. Nessa parte, é muito interessante observar a discussão que ele levanta sobre justamente os trabalhos de metodologia que os filósofos da ciência e epistemólogos produzem. E ele diz que, abre aspas, os cientistas naturais, de modo bem sensato, não se dão ao trabalho de lê-los. São só os cientistas sociais que, inseguros sobre seu próprio estatuto científico, levam essas discussões a sério. Fecha aspas. Então a gente vê assim que esse rigor em relação à metodologia é muito mais forte na área das ciências humanas do que na área das ciências naturais. Isso até mesmo, como ele aponta, por uma questão de insegurança desses próprios agentes científicos que são os cientistas sociais. Lá tu vai dizer que, pelo contrário do que muitos cientistas sociais podem pensar, na verdade, a antropologia, ela, abre aspas para o autor, suscitou, mobilizou, armazenou, documentou, arquivou, compilou, teorizou, montou e modelou mais fatos e agências novos do que muitas das disciplinas supostamente mais naturais, rigorosas ou científicas. Fecha aspas. Em seguida, para finalizar essa sessão sobre a metodologia versus o conteúdo, ele vai colocar no mesmo patamar produtos científicos das ciências humanas e das ciências naturais, como, por exemplo, a descrição do Kula e os buracos negros, ou então sistemas complexos de alianças sociais, ou então a teologia dos aborígenes australianos e, por exemplo, mapeamentos das grandes fendas submarinas, o sistema fundiário tombriandês e a perfuração das calotas polares, e declara que, se nós levarmos em conta que a inovação nas agências que aparelham o nosso mundo é um fator relevante para definir uma ciência, então a antropologia bem poderia estar no topo da ordem da hierarquia disciplinar. Na seção penúltima, que se chama Celebrem Nossas Realizações, o Latour, na mesma pegada do resto do texto, ele vai falar sobre duas coisas. A primeira seria, novamente, falar sobre a culpa que antropólogos carregam, que cientistas sociais carregam, por não ter uma metodologia tão dura, ou então por não terem, ou por não corresponderem tão bem aos ideais da epistemologia, ou por não serem científicos o bastante. E aí, se contrapondo a isso, ele vai citar alguns casos, trazendo uma comparação entre as ciências humanas e as naturais. E é daí das ciências naturais que ele vai tirar alguns trabalhos que demonstram que, muito pelo contrário do que nós pensamos, que os nossos trabalhos podem ser muito cheios de factoides, os trabalhos das ciências naturais também os têm. Ele vai citar, por exemplo, o trabalho de Michael Lynch em Art and Artifact in Laboratory Science, a Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory. Fora esse, ele também vai citar o trabalho de Brian Hotman, de 1994, Ad Infinitum, The Ghost in Turing Machine, Taking God Out of Mathematics and Putting the Body Back In. É interessante, para quem se interessar, ver que esses trabalhos podem ser extremamente minuciosos em alguns sentidos, assim como os trabalhos dos antropólogos também podem conter uma série de minúcias. Na última seção do texto, que se chama Antropologia Científica, Latour, com o auxílio da antropologia da ciência, vai definir o que uma aplicação científica da antropologia deve ser. E aí ele vai elencar os seguintes pontos: reflexão positiva, integração mais ampla, promoção política e redefinição moderna.
com a reflexão positiva de que através da nossa prática antropológica, nossa prática etnográfica, nós devemos refletir positivamente sobre o nosso próprio trabalho, utilizando uma forma comparativa, para longe de qualquer difamação das nossas próprias conquistas. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas, sem dúvida, a prática real da antropologia precisa ser colocada de volta na figura. Dois pontos. A construção de museus, a redação de diários, os padrões de financiamento de agências públicas, as estilizações de narrativas, as entrevistas com informantes, até mesmo a passagem de pesquisador de campo a professor titular. Nenhuma dessas descrições enfraquece a qualidade da informação produzida. Contudo, a antropologia, juntamente com a biologia, a química, a física, a economia e a estatística, produz uma universalidade sólida o bastante para todos os fins práticos nas ciências. Fecho aspas. Sobre a integração mais ampla, ele vai dizer que a antropologia deve se integrar a uma comparação com todas as disciplinas, naturais e sociais, e tem que deixar de levar em consideração a questão do observador externo, que paralisou o debate epistemológico no nosso campo. O autor fala que não há problema em ser apaixonado ou interessado, próximo do seu objeto. Muito pelo contrário. Ele vai dizer que justamente os cientistas experimentais são sim interessados, próximos e passionais com os seus objetos. E não é por isso que se perde um olhar objetivo sobre a prática científica. Essa discussão do Latour me lembrou um experimento de um físico, me foge agora o nome dele, mas que ele estava estudando átomos ou elétrons, enfim. E dependendo da posição em que esse cientista estava, o resultado estava diferente. Então nós vemos que tanto nas ciências sociais, humanas e naturais, participação do cientista é fator relevante no resultado dos trabalhos. Na promoção política, o Latour vai dizer que, ao invés de a política ser deletéria às ciências, na verdade, muito pelo contrário, ela pode ser benéfica. Ele vai argumentar contra essa separação entre política e ciência, ou então entre a separação entre fato e valor, e eu abro aspas para ele. Tal raciocínio ignora a história das ciências naturais, na qual ciência não ocorre como um corpo estranho no interior de uma cultura, é parte integrante do coletivo. Fecho aspas. E abro aspas novamente. Argumentar, em 1996, que a ciência é uma fortaleza que só poderia sobreviver se fosse mais insulada da sociedade mais ampla, e que a antropologia está maculada por conta de seus inúmeros vínculos com o coletivo maior, é mais do que um pecado, é um absurdo. Dessa maneira, Latour vai de frente, totalmente contrário ao que dizem diversos epistemólogos sobre um benefício da separação entre ciência e política. Por fim, sobre a redefinição moderna, ele vai criticar a separação que o eu ocidental coloca entre a natureza e o social, tendo a natureza um certo caráter extraterritorial, extrasocietário, extrapolítico, e já o social estando como que descolado da física, da química, da botânica, da alta tecnologia e da medicina. Esses atores deveriam estar mais interligados, como que uma rede, para que a compreensão fosse plena. Latour diz que, abro aspas, não estudamos mais sistemas de crenças, mas também sistemas de verdades, nos quais a própria noção de crença evapora, revelando um novo campo que eu chamei de antropologia simétrica. Fecho aspas. Para finalizar, ele vai dizer que ser ou não ser científico não é a questão, mas que também, dentro do que foi entendido, como que eu já tinha dito, não é? Mais cedo nesse podcast, sobre a lei de Salins, ou a lei dos 4 estágios, finalmente nós podemos ser mais relevantes, nós podemos ser mais úteis aos nossos objetos. E aqui eu queria finalizar, é um pouco mais longo, tá bom, essa citação, mas eu acho essencial para apontar o norte que o autor quis imprimir dentro de seu texto. Então vamos lá, abro aspas para Latour. Ser ou não ser científico não é a questão. Ao invés de assumir essa postura defensiva, creio que é muito mais produtivo ser ofensivo em todos os sentidos da palavra e incluir tanto as ciências naturais quanto as sociais nos campos habituais da antropologia. É aqui que as próximas descobertas da antropologia estão, e é aqui que, de acordo com a lei de Salins, podemos finalmente ser úteis a nossos objetos. Fecho aspas. Apesar de a obra ter sido escrita em 1996, é interessante dizer que a importância dela se faz presente até hoje, justamente pelas discussões que ela abre. Então, por exemplo, sobre o descolamento entre política e ciência, e ser enxergado que fato e valor devem sim estar descolados, devem sim ser descolados para o benefício da sociedade, para o benefício
fazer científico, sobre uma certa culpa que os antropólogos carregam por um passado colonial, ou então sobre a insegurança que os cientistas sociais têm em geral sobre seus próprios trabalhos, e um rigor extremamente rígido sobre seus próprios trabalhos em questão de metodologia, se importando muito mais com isso do que os próprios cientistas naturais, que a gente tanto, de uma certa forma, se espelha e tenta copiar. Entre tantas outras discussões que são colocadas nesse texto, que ainda que curto, é extremamente rico e vasto em conteúdo. Dito tudo isto, e chegando já ao fim do nosso podcast, eu preciso deixar claro as limitações da minha apresentação. Ela não responde a todas as perguntas do texto, ela não contempla plenamente todas as partes do texto. E é extremamente importante que você, que chegou até esse ponto do podcast, leia a obra na íntegra. Para já chegar ao nosso finalmente e dizer o nosso tchau, é importante lembrar que esse podcast é uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Nosso PET também está promovendo a revista Haveres, uma revista discente. Nos siga nas nossas redes sociais, tanto da revista Haveres quanto do PET Ciências Sociais. Também acompanhe o nosso canal no YouTube para ver os outros lançamentos do nosso projeto de podcasts sobre as obras que vão sair no mestrado. Muita boa sorte, até a próxima. Obrigado.